Olá meninas, a paz do Senhor, tudo bem? Tô aqui para dividir mais uma palavra com vocês, devocional da semana. Uma palavra bem curta, né? Na verdade é um versículo que eu gostaria de dividir com vocês, né? A leitura tá em Joel 3, versículo 10, que diz assim: Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga o fraco, sou um guerreiro. Vou ler de novo, tá? Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga o fraco, sou um guerreiro. Amém? Sou um guerreiro, né? Eu anotei aqui. Eu sou forte. Diga sempre, eu sou forte. Nos tempos de hoje, tem sido muito difícil e complicado para algumas pessoas se enxergarem como fortes, né? Como um guerreiro, né? Alguns sentimentos e palavras, na verdade, têm sido constante no tempo de hoje, né? Tristeza, solidão, depressão, desânimo, desesperança. Tem pessoas que estão perdendo as esperanças, né? E eu sei, né? Eu creio que são respostas até naturais da nossa natureza humana mesmo, né? Da nossa condição humana, né? Diante de dificuldade, de perdas, né? Chega a ser natural. Principalmente, como eu disse, atualmente, onde muitas pessoas estão vivendo luto, né? Passando por dificuldades financeiras grandes, muitas lutas e até fome, né? Mas eu estava refletindo e até me lembrei de um discipulado umas 2 semanas atrás que conversei com as meninas sobre Miriam e aí falamos de ciúme, de inveja, né? E de nós às vezes desejar o que o outro deseja e não ter tempo às vezes para esperar a nossa colheita e acabar invejando, tendo ciúme da colheita do outro, né? E porque a palavra nos fala, né, que o Senhor atenderá às nossas necessidades. E às vezes a gente tem mais do que a gente necessita, né? Muito mais do que a gente necessita. Se formos parar para analisar, muitas vezes nós ficamos tão focadas naquilo que nós queremos alcançar que nós não conseguimos enxergar o que já temos, né? E as pequenas coisas que Deus já nos ofereceu, né? Eu creio que Deus é Deus de grandes maravilhas, eu sei, eu creio nisso, mas eu acredito que Ele também trabalha nas pequenas coisas, né? E se formos parar para analisar, Ele tem suprido as nossas necessidades, né? Porque necessidade é diferente do que, mas eu preciso. Não, o Senhor vai fornecer o que você necessita, né? Talvez Ele lhe dê o que você precisa, né? Sabemos que todas as orações são ouvidas, mas nem todas são atendidas, né? E nós, como cristãs, apesar da nossa fragilidade humana, da nossa limitação humana, nós podemos e devemos ter a certeza da fidelidade de Deus, porque Ele tem sido fiel conosco, mesmo em tempo de pandemia, né? Ou mesmo em tempo de luto, de tristeza, né? E às vezes de desânimo, né? Ou de qualquer outra fraqueza, né? Ele é fiel. E Ele tem sido fiel conosco, e Ele demonstra a fidelidade dele, desculpa, conosco, né? Ninguém deseja passar por dificuldades, mas a dificuldade, né, ela pode ser um caminho para validar o nosso amadurecimento espiritual, né? Quando a gente fala de provas, é mais ou menos isso.
né? E aí eu sempre falo que a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, com o que a gente pede em oração. Eu, há um tempo atrás, bastante tempo, eu tava sentindo que eu tava com a minha fé meia pequenininha, sabe? Vazia, murchinha. E aí comecei a orar para Deus, a aumentar minha fé, me ajudar a ter mais fé, né? Deus fez assim, fez. Mas, cara, ele me deu muito mais provas para enfrentar, muito mais lutas para enfrentar, né? E aí eu falei, por quê? Não sei o quê, eu peço fé e tá dando tudo errado. E aí o Espírito Santo falou comigo, né? Ué, você não queria aumentar a sua fé? Como que você vai ter a sua fé aumentada se você não praticar a sua fé, né? E eu falei, cara, é verdade. Eu pedi, de fato eu pedi. E é bem isso, né? Então, pode ser um caminho, até as dificuldades, elas podem ser um caminho para validar o nosso amadurecimento espiritual, como a gente já falou diversas vezes, que é um processo, né? Que é uma santificação, um processo. Então, a gente vai amadurecendo espiritualmente conforme a gente vai se alimentando mais da palavra de Deus, conforme a gente vai criando mais intimidade com o Pai, a gente vai tendo esse amadurecimento espiritual, né? Então, pelo poder dele, nós somos feitos fortes guerreiros, assim como diz aqui no livro de Joel, que até me lembrei que no culto de Pentecostes o pastor falou sobre isso, né? E a solução em Deus, né? Deus tem solução para todas as coisas, né? E não se trata de uma estratégia mental, de um pensamento positivo ou de saber usar as palavras certas. Não, a nossa força, ela vem de Deus, né? Ela vem de Deus, provém de Deus lá e é ele que nos fortalece, né? Ele é a nossa fortaleza, ele nos fortalece. E é por causa de Jesus que nós vencemos, venceremos, podemos dizer que em Cristo somos fortes. Em Cristo somos fortes. Então hoje a minha palavra ela é bem curta. Na verdade eu queria dizer para você dizer sempre: eu sou forte. Independente da luta que você esteja passando, da dificuldade que você esteja passando, você é forte. Se fortaleça em Deus. Reaviva a sua esperança em Cristo constantemente, né? Diariamente. Busque a força maior de todo o universo, que é Jesus Cristo. A maior força do universo inteiro é Jesus. Então busque essa força. Ore, clame ao Senhor por forças. Peça que Ele te dê ânimo, né? Eu tenho certeza que Deus vai te sustentar, porque Ele nos sustenta. Não há força maior do que a força dele, né? E nós precisamos conseguir admitir quando estamos fracos, que nós somos fracos, porque Deus nos fortalece, né? E aí quando eu penso, né, nisso que eu disse exemplo, que eu tava orando, né, por fé, eu consegui ver o que é na verdade, quando fala assim, então, né, como, né, a palavra nos diz, e quando eu estou fraco, então é que eu sou forte, né? Então, quando eu me sinto fraca, então é que eu sou forte, porque Deus nos fortalece nas nossas fraquezas. Então, Ele nos torna forte. É algo assim que às vezes a gente tem dificuldade de explicar em palavras, mas quando a gente vive, a gente consegue ter compreensão do que a palavra está querendo dizer, né? Então a gente precisa buscar forças na palavra de Deus, ler a Bíblia diariamente, né? Eu já falei isso para vocês, né? É, o poder de Deus, ele é capaz de cessar tudo que nós estamos passando, como eu disse lá, né? Deus tem o poder e ele nos fortalece. Nós precisamos e sermos gratas a Deus, né? Por tudo, não só pelo que nós temos, né? Mas por quem ele é, né? Porque é ele que nos fortalece e nos dá força. Então a gente precisa aprender a agradecer mais a Deus por quem ele é nas nossas vidas, por quem ele é por si só, né? E não somente
pelo que Ele nos dá, pelo que nós temos. Amém? Então, hoje a palavra era bem breve mesmo, só para dividir com vocês, para que vocês tenham ânimo, não desanimem, né? Para que vocês possam dizer para si mesmo agora: eu sou forte, Deus me fortalece, Ele é comigo, Ele revigora, Ele me dá ânimo e Ele me dá força. Amém? E quando você se estiver fortalecida, né? Fortalecida, encoraje outras pessoas, né? Que estão desanimadas à sua volta, né? Encoraje-as a também a buscarem fortalecimento no Senhor, a buscarem força no Senhor, porque Ele é a nossa força. Amém, minhas lindas? Deus abençoe o final de semana de vocês, tá? Já é quinta, né? Não é quarta. Eu não consegui gravar o vídeo ontem, mas o importante é dividir a reflexão com vocês. Eu gostaria de deixar alguns textos para reflexão, mas para não ficar falado, eu vou deixar por escrito na descrição. Então, se vocês puderem estarem lendo e refletindo na palavra do Senhor. E para finalizar, eu vou deixar um versículo de Romanos 15:13, que eu anotei, tá bom? Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Sejam abençoadas, tá? Em nome de Jesus, sejam fortalecidas, encorajadas a encorajar outras pessoas. Deus abençoe, meninas. Um grande beijo.